A paz de Deus, mais uma reflexão sobre a salvação. Por que somos salvos? Como devemos nos comportar dentro dessa tão grande salvação que nos foi concedida? Hoje vamos entender um pouco sobre sofrimento. Porque Jó, aquele que é conhecido como homem paciente, ele venceu, sublimou todos os sofrimentos e no final de sua história ele recebeu a restituição de tudo que perdeu. Paulo escreve e diz: ó, profundidade do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quem lhe deu primeiro? Para que possa ensiná-lo. A sabedoria divina, ela está muito além do alcance da mentalidade humana. Quando nós mergulhamos nas páginas do livro de Jó, nós entendemos pelo nosso ponto de vista humano e fazemos alguns questionamentos a Deus. O livro começa dizendo assim: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mesmo assim, Jó passou por todos os sofrimentos que um pobre mortal pode ter, mas no seu ponto muito elevado, no seu ápice. Satanás comparece diante de Deus e faz uma acusação e joga uma semente de dúvida nele mesmo, porque Deus, ele tem um controle de todas as coisas. Deus, ele tem um controle da vida. Antes que uma palavra saia de nossa boca, ele já sabe. Satanás não conhece o futuro. Isaías diz: quem pode dizer o que vai acontecer amanhã? E Satanás então acha que conhece o futuro, que sabe como Jó se comportaria e sugere a Deus: tira tudo que ele tem, tira filhos, tira bens, toca na saúde dele. E eu quero ver se Jó vai continuar adorando e não vai blasfemar o teu santo nome. Deus então, para um propósito redentor maior, Deus permite o sofrimento de Jó. E o que nós podemos aprender com isso? Deus, ele não está por trás da tentação do mal. Tiago escreveu e diz que Deus não tenta ninguém, mas para um propósito redentor maior, para o bem, Deus permite o mal e controla este mal. Tudo com foco na eternidade e de um bem maior para toda a humanidade. Deus então diz para Satanás: toca em Jó, só não toca na vida. Então começa um movimento que nós conhecemos de destruições e de perdas. Venham e diz: olha, teus filhos estavam lá, veio um vento, veio uma ventania, uma tempestade e derrubou tudo. E sobrou eu para te dar o recado. E foi assim até que Jó perdeu tudo e a saúde dele foi também tocada. A mulher de Jó comparece e diz: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó, ele tinha no coração dele aquela adoração verdadeira. E todas as vezes em que os filhos, enquanto estavam vivos, iam fazer banquete, ele sacrificava para perdoar os pecados do filho, porque nesta época a remissão de pecados acontecia pelo sacrifício de animais. Jó, ele já tinha um relacionamento profundo com Deus. Jó já conhecia Deus de falar e de se relacionar de uma maneira que para ele era o suficiente. Mas quando os sofrimentos vêm, trazem uma carga de conhecimento mais profundo do Deus que Jó servia. Mesmo com a sugestão maligna de sua mulher, ele diz: como eu faria isso? Ele deu tudo e ele tira, ele dá, ele tira, ele é o dono da vida.
Então Jó começa a se apresentar diante de Deus, se defendendo e colocando a justiça dele. Os amigos de Jó chegam e ficam 7 dias atônitos, calados, olhando aquela situação de desgraça em que Jó se encontravam. E eles começam a fazer perguntas para Jó, para tentar entender por que Jó passava por aquilo. E ele dizia: olha, abandona agora esse teu entendimento de justiça, de bondade, porque nada te serviu. Jó então começa a se defender com o conhecimento que ele tinha. Mas o relacionamento de Jó mesmo, que ainda não tão profundo como no final de toda a história dele, ele sabia que ele era justo e que se aquilo estivesse acontecendo com ele, é porque teria a permissão de Deus. E Deus quer dizer para mim, para você, qual o sofrimento que você está inserido. Confie nele. A sua pureza, a sua justiça, a sua maneira de entender as coisas não são maiores do que o propósito redentor dele, por meio da permissão de um sofrimento. Ele quer te levar no nível mais profundo. Ele quer que você mergulhe nas águas, como Ezequiel disse, que Deus o levou a umas águas em visão. As águas davam no tornozelo, as águas davam nos joelhos, as águas davam na cintura, mas chegou um momento em que as águas não podiam mais suportá-lo em pé. Ele tinha que nadar, ele tinha que atravessar aquele rio de águas purificadoras nadando. E nesse momento Ezequiel entendeu que o Espírito Santo de Deus o havia tomado por completo e que o conhecimento de Deus por meio daquelas águas eram tão profundos, que a partir de então a visão que ele tinha de Deus era muito maior e tinha um propósito muito abrangente, não só do entendimento dele, mas ele como profeta, ele precisava de ter esse entendimento. Jó então começa a questionar Deus. Claro, ele era humano, ele disse: maldito o dia em que eu nasci. Mas em momento algum ele negou que Deus era soberano sobre todas as coisas, que o arquiteto do mundo estaria ajudando ele nesse sofrimento. E ele disse: por fim, o meu Deus se levantará e julgará a minha casa, a minha causa, a minha estrutura nesta terra, os meus bens serão restituídos. Ele tinha esse entendimento. E ele disse, quando Deus compareceu para ele no meio de um redemoinho, ele disse: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos veem o Deus Todo-Poderoso. Mas isso só foi necessário entender desta maneira. Quando Deus vem nesse redemoinho e começa a fazer alguns questionamentos a Jó, Deus, com meio de perguntas óbvias, mas tão distante da compreensão humana, porque as lutas, os sofrimentos, eles acabam fazendo com que o nosso entendimento fique obscuro. Deus começa a dizer para Jó: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu, como um lençol, fiz o firmamento e estendi os céus? Quando eu coloquei as estrelas no céu e a todas elas eu chamei pelo nome? Jó, onde você estava quando eu fiz os mares e coloquei o crocodilo lá, o monstro marinho? Onde você estava na formação do mundo? Qual é o seu poder, Jó? Jó então começa a entender que conhecer Deus ia muito mais profundo do que fazer questionamentos sobre o sofrimento que ele tinha. Os sofrimentos de Jó serviram para ele saber
que a pureza dele, a justiça dele não eram maiores do que a soberania de Deus, do que o propósito redentor de Deus, que abrange céus e terra. O salmista, ele disse, a tua fidelidade e o teu amor vão além das nuvens, passam dos céus dos céus. E esse Deus, porque nos ama com amor eterno, ele permitiu o sofrimento de Jó para deixar registrado e nos ensinar alguns princípios básicos que são imutáveis, que estão registrados nesse livro de Jó. Ninguém conhece o futuro, nem mesmo Satanás, que no princípio era um querubim da guarda da glória de Deus. Mas ele foi achado em iniquidade, foi expulso do céu. Ele não tem o domínio do passado, do presente e do futuro, ele conhece o passado e o presente. Mas o domínio de tudo, de todas as coisas, pertencem ao Deus soberano. Satanás não conhece o amanhã. Se ele conhecesse, ele não teria feito essa aposta de valor eterno e que Deus assim permitiu para deixar registrado em sua palavra. Outro princípio imutável no livro de Jó: o sofrimento não é só para os desobedientes, como a nossa mente consegue entender. Justos como Jó são levados ao sofrimento. Mas a permissão de Deus não é simplesmente sem um propósito do bem. Depois de um sofrimento, a glória é revelada. Depois de um sofrimento, o conhecimento das coisas do Espírito, ele fica tão aguçado que nós passamos e olhamos para trás e dizemos, como Jonas disse, quando estava no ventre daquele peixe: foi-me bom ter passado por aflições, porque assim eu compreendo melhor o Deus que cuida de toda a terra, do universo. Os sofrimentos, eles servem como uma arma de Deus para purgar os pecados, para purgar caminhos que tomamos e que muitas vezes estamos inocentes neste caminho e os nossos olhos espirituais, eles estão vendados ainda e nós não conseguimos enxergar a destruição que está lá no fim da estrada. E esse sofrimento que o Senhor nos permite, ele se enquadra lá no Novo Testamento, que diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito dele. O sofrimento, segundo o propósito dele, concorrem para o nosso bem. E quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, quando nós passamos pela dor, segundo o propósito dele, nós saímos tão fortalecidos que as nossas estruturas espirituais, elas não serão abaladas jamais. Nós nos preparamos como guerreiros para novas guerras. Davi, quando ele foi vencer o gigante Golias, ele já tinha destruído o leão, ele já tinha passado por tantas experiências que o capacitaram a confiar no Deus de Israel. E quando Saul entrega para ele aquela armadura e ele não se sente preparado naquela armadura, o que ele diz? Não. E o próprio Deus colocou sobre Davi a arma que mataria o inimigo. Uma arma que estava além da compreensão do rei. Uma arma que aos olhos humanos não teria eficácia nem poder. Mas Davi derrotou o gigante que ameaçava Israel. O inimigo de Israel caiu no chão com a arma que veio do Senhor. Mas por quê? Porque Davi já havia sido preparado pelo próprio Deus para enfrentar um gigante maior. Jó teve tudo restituído.
quando Deus comparece para ele, ele diz: hoje os meus olhos veem Deus. Que olhos eram que Jó estava falando? Não eram os olhos carnais, não eram os olhos espirituais cegos. Eram olhos do coração, que já tinha passado por experiências tão profundas de dor, que o fez colocar a sua fé, não na sua justiça, não na sua retidão, não no seu desvio do mal, mas na pureza do Todo-Poderoso, que tem um coração que não deixa seus filhos sofrerem o mal. Porque Abacuque diz que os olhos dele são tão puros que ele não pode contemplar o mal e nem pode ver a opressão. Os olhos dele são tão puros e quando ele permite o mal, é para um bem maior para nós e para toda a humanidade, para o reino como um todo. O sofrimento de Jó teve a permissão de Deus para um propósito redentor maior, para que hoje eu e você pudéssemos passar por sofrimentos, mesmo vindo do reino das trevas, com a esperança de que, por fim, o meu advogado se levantará. Porque Jó, ele disse, o meu advogado mora além das nuvens e por fim ele se levantará e julgará a minha causa. E hoje esse Deus maravilhoso, ele diz para mim, para você, eu mandei o meu filho Jesus como justiça sua. E você não permanecerá no vale do sofrimento, não. Esse sofrimento que você foi levado ao deserto, foi para que eu viesse falar ao seu coração. Oséias deixou registrado isso. Ele nos leva ao deserto para falar profundo ao nosso coração. E lá no deserto, no meio do sofrimento, sabe o que ele faz? Ele vai dotar você de uma autoridade que quando você estiver nos ambientes da cura total, você vai dizer, eu sou instrumento nas mãos dele, eu passei por isso, eu posso abençoar vidas que estão passando por isso com uma palavra de esperança. Jeremias também passou por tantos sofrimentos. E ele disse, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. No meio do sofrimento, Deus diz para mim e para você, traga à sua memória a minha palavra. Traga a sua memória o meu amor sacrificial, o meu amor eterno, o meu amor que não deixa um filho no sofrimento, sem que os meus anjos estejam lá, guardando, livrando e promovendo o livramento a partir do momento em que eu e você não possamos suportar. Não nos sobrevém sofrimento maior do que possamos suportar nem tentação, porque Ele, juntamente com o mal que vem do reino da maldade, Ele provê o livramento de forma que nós possamos suportar. E no final de tudo, nós possamos dizer, o meu Redentor vive. Ele deu, Ele tirou e Ele restitui. E o próprio Deus recebeu de Jó a intercessão pelos amigos que não tiveram entendimento das coisas do reino espiritual e jogaram palavras ao vento. Mas depois Deus, o próprio Deus disse, Jó, de você receberei a intercessão pelos seus amigos. Olha, o sofrimento, ele vai nos levar no nível de compreensão de uma sabedoria que está além do saber humano, que vai além da compreensão humana. E só é possível se, nesse sofrimento, deixarmos de lado as murmurações, deixarmos de lado
a culpa em Deus e nos humilharmos na potente mão de Deus e saber que Ele vai nos exaltar e saber que se passarmos pelas águas, elas não vão submergir. Se passarmos pelo fogo, Ele não vai nos queimar. Sabe por quê? Estamos gravados na palma das mãos de Deus. E pode uma mãe esquecer de seu filho, mas Ele não esquecerá de nós. Amém? Essa é a reflexão para hoje. Até mais. A paz de Deus, gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever e aqui existem 8 armas descritas que nos ajudarão a vencer os conflitos interiores. Todas elas em conformidade com a palavra de Deus. Um livro super fácil de ler, apenas 100 páginas. Adquira um exemplar e você vai entender o projeto de Deus para o seu equilíbrio emocional. E a partir desse equilíbrio, você terá sucesso em todas as áreas da vida.